Pteranodon. Sabe aquele pterodáctilo que aparece em todo filme de dinossauro? Então, ele não é pterodáctilo, é Pteranodon, e a diferença importa. Com envergadura de até 7 metros nos machos, isso é maior que um carro, ele dominava os céus do Cretáceo Superior, sobrevoando um mar interior que cortava a América do Norte ao meio. Sem dentes, sem garras funcionais nas asas, puro planador de longa distância, tipo um albatroz, mas do tamanho de um avião pequeno. E a crista, enorme nos machos, quase ausente nas fêmeas. A ciência acredita que era para impressionar. Literalmente, o pterossauro fazia exibições como um pavão, só que voando a 100 metros de altitude. Se você chegou até aqui e não deu like ainda, o Pteranodon vai te sobrevoar com um olhar de julgamento. Vai lá, aperta o like, é de graça e faz o canal voar igual a ele. Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus é o maior animal voador que já existiu na face da Terra. Não é exagero. Envergadura estimada entre 10 e 12 metros. Em pé, tinha a altura de uma girafa. Pesava até 250 quilos. A paleontologia ainda debate como esse ser absurdo conseguia voar, mas, segundo a biomecânica, ele conseguia sim. A teoria mais aceita é que usava os 4 membros como molas, saltava e pegava ar antes mesmo que a gravidade percebesse o que estava acontecendo. No solo, caminhava em 4 patas pelos planos do Cretáceo, usando o focinho gigante como uma pinça para capturar pequenos vertebrados, ovos e qualquer outra presa que encontrasse. Era um gigante silencioso que simplesmente não devia existir, mas existiu. Pterodactylus. O Pterodactylus verdadeiro é uma decepção gloriosa, envergadura de apenas 1 metro. Enquanto a cultura pop usou o nome para descrever monstros voadores do tamanho de aviões, o animal real tinha o tamanho de uma gaivota. Vivia nas margens de lagoas da Europa do Jurássico Superior, caçando peixes e insetos com um bico pontudo cheio de dentes de tamanhos diferentes, cada um adaptado a um tipo de presa. Foi o primeiro pterossauro descrito pela ciência em 1784. Na época, o descobridor achou que era um animal aquático que usava as asas para nadar. Foram décadas até entenderem que ele realmente voava. Rhamphorhynchus parece o resultado de uma aposta entre paleontólogos. Tinha uma cauda longa e rígida, com uma estrutura em forma de pá na ponta, funcionando como um leme natural durante o voo. Viveu no Jurássico Superior e era especialista em pesca, mergulhando o bico na água em voos rasantes para capturar peixes com seus dentes curvados que funcionavam como anzóis naturais. Fósseis extremamente bem preservados mostram até a membrana das asas e restos do conteúdo estomacal, revelando peixes digeridos há cerca de 150 milhões de anos. Paleontologia é perturbadora às vezes. Anhanguera. O Anhanguera é um pterossauro brasileiro do Cretáceo Inferior e um dos pescadores mais sofisticados do grupo, com envergadura de até 4,5 metros e uma crista óssea, tanto na mandíbula superior quanto na inferior. Ele voava rente à superfície da água, capturando peixes com precisão cirúrgica. A crista não era enfeite, ajudava a estabilizar o bico durante o impacto com a água. Encontrado na Formação Santana, no Ceará, o Anhanguera é parte de um ecossistema aéreo do Nordeste brasileiro que a paleontologia ainda está tentando entender completamente. O Brasil do Cretáceo tinha céus tão habitados quanto qualquer lugar do planeta, e a maioria das pessoas não sabe disso. Nyctosaurus. O Nyctosaurus tinha uma crista tão absurda que quando o fóssil foi encontrado, os paleontólogos acharam que era erro de interpretação. Uma estrutura em forma de isthmus invertido projetando-se do crânio, podendo ser tão grande quanto o próprio crânio do animal. Em vida, provavelmente tinha uma vela de tecido mole conectando os 2 ramos. Sem garras funcionais nas asas, diferente da maioria dos pterossauros, ele era praticamente obrigado a passar a vida voando ou pousado em superfícies planas. Vivia sobre o mar de Niobrara, o mesmo mar interior do Pteranodon, e provavelmente pescava em voo. A crista gigante era puro display. Evolução às vezes só quer chamar atenção. Pterodaustro. O pterodaustro tem o bico mais estranho de qualquer pterossauro já encontrado, e a competição é brutal. O bico inferior era arqueado para cima e recheado de centenas de dentes longos e finos, como cerdas de escova. O bico superior tinha dentinhos pequenos. Esse conjunto funcionava como um filtro. O animal mergulhava o bico na água e filtrava micro-organismos e pequenos crustáceos, igual a um flamingo pré-histórico. Falando em flamingo, alguns pesquisadores acham
que o pterodáustro podia ter coloração rosada pelos pigmentos dos crustáceos que comia, exatamente como os flamingos modernos, um pterossauro cor-de-rosa filtrando água na Argentina do Cretáceo. A paleontologia entrega às vezes. Thalassodromeus. O Thalassodromeus foi descrito pela paleontologia brasileira e o nome já entrega tudo: corredor do mar. Com envergadura de cerca de 4,5 metros e a maior crista em proporção ao crânio de qualquer vertebrado já encontrado, ele era uma máquina aerodinâmica especializada em pesca por skimming, voar rente à superfície com o bico inferior tocando a água, sentindo os peixes pelo toque e fechando as mandíbulas em fração de segundo. A crista enorme provavelmente ajudava na termorregulação e no display. Também da formação Santana do Ceará, o Thalassodromeus é mais uma prova de que o Nordeste brasileiro no Cretáceo inferior era um dos lugares mais extraordinários do planeta, e ninguém fala sobre isso. Sinopterus. O Sinopterus é um pterossauro chinês do Cretáceo inferior e um dos primeiros tapejarídeos, aquela família de pterossauros com cristas absurdas encontrados na Ásia. Com envergadura de cerca de 1,2 metros e uma crista óssea proeminente no focinho e crânio, ele era pequeno, mas visualmente marcante. Os dentes na frente do focinho sugerem que comia frutos ou peixes, dependendo do ambiente que habitava. O Sinopterus é importante porque mostra que os tapejarídeos, grupo que inclui o brasileiro tapejara, tinham distribuição global. Os pterossauros cruzavam continentes com uma eficiência que poucos animais na história da vida conseguiram igualar. Gerolopterus. O Gerolopterus é pequeno, peludo, estranho e gerou uma das hipóteses mais perturbadoras da paleontologia de pterossauros, a de que poderia ser um ectoparasita, um sugador de sangue que se fixava em dinossauros grandes. A hipótese foi controversa e a maioria dos paleontólogos hoje não aceita, mas o bichinho tem características peculiares: garras curvas e robustas, boca pequena com dentes afiados e corpo compacto com densa cobertura de pelos. Preservado em fósseis excepcionais da China com impressões de tecido mole, ele mostra que os pterossauros pequenos eram tão biologicamente diversos quanto os gigantes. Às vezes o mais assustador não é o maior. Wukongopterus. O Wukongopterus é um pterossauro chinês de transição. Literalmente, ele exibe características dos pterossauros mais antigos, de cauda longa, junto com características dos pterossauros mais modernos de cauda curta, sendo uma janela evolutiva única no momento em que o grupo estava se reinventando. Viveu no Jurássico Médio Superior e seu nome é uma homenagem a Sun Wukong, o rei macaco da mitologia chinesa, escolha perfeita para um animal que parece mistura de duas eras. Fósseis da China têm sido revolucionários para entender a evolução dos pterossauros porque a preservação é excepcional, guardando impressões de pele, pelos e membranas que em outros lugares viram pó há milênios. Eudimorphodon. O Eudimorphodon é um dos pterossauros mais antigos já encontrados e já aparece completamente formado. Asas, voo, dentes complexos e tudo mais. Viveu no Triássico Superior há cerca de 230 milhões de anos. E isso é o problema. Não há registro fóssil claro de como os pterossauros evoluíram antes dele. Ele surge no registro geológico praticamente do nada, já como um voador sofisticado com dentes de dois tipos diferentes. Daí o nome duas formas de dentes. A origem dos pterossauros é um dos maiores mistérios da paleontologia. Eles aparecem voando sem ancestrais claros conhecidos. O Eudimorphodon é o primeiro capítulo de uma história cujo prólogo ainda está desaparecido. Desungaripterus. O Desungaripterus tem o bico mais incomum entre os pterossauros piscívoros, porque provavelmente não era piscívoro. O bico é curvado para cima na ponta, como um gancho, e a região posterior tem estruturas achatadas que funcionavam como trituradores. Esse conjunto todo aponta para uma dieta de moluscos, crustáceos e invertebrados de casca dura encontrados em praias e áreas costeiras. Ele literalmente abria mariscos com o pico. Com envergadura de cerca de 3 metros e uma crista óssea baixa sobre o crânio, o Desungaripterus, da China do Cretáceo inferior, é o pterossauro gourmet, especializado numa dieta que nenhum outro pterossauro conhecido explorava da mesma forma. Campilognathoides.
O Campylognathroides é um dos pterossauros mais antigos do Jurássico Inferior e um dos menos glamurosos, o que na prática o torna fascinante. Sem cristas extravagantes, sem proporções absurdas, era um pterossauro relativamente convencional, com a envergadura de cerca de 1,8 metros, dentes grandes e robustos que sugerem dieta de peixes, maiores ou até pequenos vertebrados. O nome significa mandíbula curvada pela forma do bico. Encontrado na Europa, é importante porque ajuda a entender como eram os pterossauros antes das especializações extremas. O ponto de onde toda a criatividade evolutiva maluca do grupo partiu. Todo monstro começa de algo relativamente normal, Preondactylus. O Preondactylus é um dos pterossauros mais antigos e menores já encontrados. Com envergadura de apenas 45 centímetros, viveu no Triássico Superior da Itália e é tão primitivo que possui características que os pterossauros posteriores perderam, como proporções dos membros que sugerem um animal ainda adaptando o voo. Foi encontrado em depósitos marinhos, o que indica que caiu no mar e afundou, preservando os ossos numa posição espalhada. Estudar o Preondactylus é olhar para os primeiros experimentos da evolução com o voo nos répteis, ainda sem cristas, sem especializações extremas, apenas um animal pequeno testando uma ideia que 160 milhões de anos depois geraria o Quetzalcoatlus. Se você curtiu, aperta o like antes de sair. O Quetzalcoatlus está olhando. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai fundo em algo tão insano quanto isso aqui. Você não vai querer perder.